Olá pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo na Palavra de Deus aqui no Acesso 325. Mais um mergulho. É isso aí, é domingo, 5 de janeiro de 2025. Começando o ano. E estamos começando o ano com muita fé e inspiração. É verdade. Você já deu uma olhada nas leituras de hoje, Mateus 7, Gênesis 7 e 8. Que legal. A princípio podem parecer temas bem distintos, né? É. Mas prepare-se, porque hoje Hoje, vamos desvendar as conexões surpreendentes entre esses trechos. em Mateus, Jesus nos entrega ensinamentos poderosos sobre oração e hipocrisia. Enquanto em Gênesis a gente navega pela história épica da Arca de Noé. Mas acredite, esses textos têm muito mais em comum do que a gente imagina. Exatamente. E é isso que torna esse mergulho tão fascinante. Eita. O que me chamou a atenção logo de cara foi a ênfase A ênfase. na importância de alinhar as nossas ações com a nossa fé. Isso. Em Mateus, Jesus nos alerta sobre o perigo de uma fé superficial, de palavras vazias, sem uma mudança real no comportamento. Sem mudança. E em Gênesis, a gente vê Noé, um homem de fé inabalável, que coloca em prática a palavra de Deus mesmo diante de uma situação completamente inusitada, né? É como se as duas leituras nos desafiassem a ir além da mera crença, em mergulhar de cabeça na vivência da fé. Em Mateus, Jesus nos convida a uma profunda autorreflexão antes de julgarmos os outros, né? Certo. A imagem da trave no próprio olho, em Mateus 7,5, é impactante, não é? Com certeza. Me fez pensar em como a gente é rápido em apontar o dedo para os erros alheios, enquanto ignora as nossas próprias falhas, né? E como essa tendência se manifesta nas nossas relações, seja online, no trabalho ou até mesmo em família. Sem dúvida. E E logo em seguida, Jesus nos presenteia com a regra de ouro em Mateus 7,12. Sim. Tudo que vocês querem que os outros façam, vocês façam também a eles. é verdade. Um princípio tão simples e ao mesmo tempo tão profundo que Yeah. serve como bússola para as nossas ações. Verdade. Essa ética cristã deveria ser o alicerce da nossa vida em sociedade, nos impulsionando a agir com respeito, justiça e compaixão. Compaixão. Mas me diga, o que você achou da metáfora do caminho estreito, que leva à vida eterna em Mateus 7,13 do 14? Essa passagem sempre mexe comigo. É um chamado à perseverança, É. à persistência na fé. Jesus nos adverte que a vida cristã exige esforço, renúncia e disciplina. É. E nem sempre vai ser fácil, né? É. Mas a recompensa final, a vida eterna ao lado de Cristo, faz qualquer sacrifício valer a pena. E essa busca pela vida eterna, essa jornada de fé, é permeada por escolhas, né? A todo momento a gente é confrontado com decisões que moldam nosso caminho. Exatamente. É por isso que a leitura, a meditação na palavra de Deus e a oração são tão importantes. Sim. É através delas que encontramos a força e a sabedoria para discernir a vontade de Deus, meio às encruzilhadas da vida. E falando em seguir a vontade de Deus, me chamou a atenção a ênfase que Jesus coloca na obediência. Obediência. Em Mateus 7,21, ele afirma: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa passagem é um alerta poderoso contra a hipocrisia, não é? Sim, é um lembrete de que a fé autêntica se traduz em ações concretas. Sim. Não basta apenas pronunciar palavras bonitas. É. É preciso viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Sim. A fé sem obras é morta, como diz Tiago em sua carta. É como se a nossa fé precisasse se materializar em atos de amor, de compaixão, de servir ao próximo. Me fez lembrar da parábola dos dois construtores, em Mateus 7,24 a 27. Sim. Um constrói sua casa sobre a rocha, outro sobre a areia, quando a tempestade chega. Inicialmente, a casa construída sobre a rocha. Alicerçada na obediência à palavra de Deus permanece firme. Essa parábola é uma ilustração poderosa da importância de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Para enfrentar as inevitáveis tempestades da vida. E para construirmos esse alicerce sólido, a gente precisa ter um relacionamento genuíno com Jesus, conhecer e internalizar a sua palavra. E por falar em histórias inspiradoras de fé, que tal a gente mergulhar agora na narrativa da Arca de Noé em Gênesis? Uma história que nos transporta para um tempo de desafios épicos. E nos convida a refletir sobre obediência, confiança e esperança. É isso aí. Lembre-se se você tem acesso a essa história fascinante e seus ensinamentos atemporais. Imagine só receber uma ordem divina para construir uma arca em plena terra firme, sem nunca ter visto chuva na vida. É realmente uma demonstração de fé inabalável. Noé não questionou, não hesitou, ele simplesmente confiou em Deus e obedeceu construindo a arca exatamente como o Senhor havia ordenado.
E essa obediência não salvou apenas a vida dele e de sua família, mas também de todas as espécies de animais que Deus escolheu preservar. Me impressiona a grandiosidade dessa história, a magnitude do plano divino que se desenrola através da fé de um homem. E por falar em detalhes fascinantes, você reparou na pomba que Noé envia para verificar se as águas do dilúvio já tinham baixado? A pomba, símbolo tão rico, presente em diversos momentos da Bíblia. Me fez lembrar do batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Exatamente. E essa conexão entre a pomba e o Espírito Santo é explorada de uma maneira muito profunda nas reflexões que a gente está acompanhando. Sim. A pomba enviada por Noé retornava para a arca enquanto as águas ainda cobriam a terra. Somente quando encontra um ramo de oliveira, sinal de que a terra seca já estava próxima, é que ela não retorna mais. É uma imagem poderosa que nos leva a refletir sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas. Sim. Assim como a pomba guiou Noé, indicando o caminho para a salvação. O Espírito Santo nos guia, nos conduz à verdade e nos assegura da salvação em Cristo. É como se o Espírito Santo fosse nosso GPS espiritual, nos orientando em meio às tempestades da vida e nos conduzindo em direção ao nosso destino final, a vida eterna ao lado de Deus. E por falar em buscar a vontade de Deus, me chama a atenção a análise que a gente encontrou sobre o perigo da gente negligenciar os ensinamentos divinos. Os dados sobre a quantidade de pessoas que se declaram cristãs no Brasil são expressivos. Sim. Mas será que esses números realmente refletem uma fé genuína, uma vida transformada pela palavra? Uma pergunta que nos leva a uma profunda reflexão. Afinal, a fé verdadeira se manifesta em ações, em atitudes que demonstram nosso amor a Deus e ao próximo. E é justamente isso que Jesus nos alerta em Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Uma advertência poderosa contra a hipocrisia e a fé superficial. O chamado à coerência entre o que cremos e como a gente vive. Se é preciso ir além das palavras e traduzir nossa fé em ações concretas, em atitudes que honrem o nome de Jesus e impactem o mundo ao nosso redor. E para nos auxiliar nessa jornada de transformação, a gente encontrou 7 características importantes da vontade de Deus. 7? Que interessante. Quais são elas? A primeira é que a vontade de Deus precisa ser conhecida. Através da leitura da Bíblia, da meditação na palavra e da oração, a gente se aproxima do coração de Deus. Sim. E aprende a reconhecer os seus planos para nós. Faz sentido. É como se a gente estivesse sintonizando na frequência divina, abrindo nossos corações para ouvir a voz de Deus e compreender seus desígnios. E qual seria a segunda característica? A segunda é que a vontade de Deus precisa ser desejada. Não basta apenas conhecê-la intelectualmente. É preciso ter um desejo genuíno de colocá-la em prática em nossas vidas. É a partir desse anseio profundo que a transformação real acontece. É como se a vontade de Deus se tornasse um motor que impulsiona as nossas decisões. Isso. Um farol que ilumina o nosso caminho e nos guia em direção a uma vida plena e significativa. E essa busca pela vontade de Deus, esse desejo ardente de viver em sintonia com seus propósitos, nos leva à terceira característica. Sim. A vontade de Deus precisa ser experienciada. Não se trata apenas de um conhecimento teórico, mas de uma vivência prática, de uma transformação real em nossas vidas. É na prática, no dia a dia, que a fé se torna palpável, que a vontade de Deus se manifesta de forma concreta. É como se a fé deixasse de ser um conceito abstrato e se tornasse uma experiência viva pulsante, que nos molda por dentro e por fora. Exatamente. E essa experiência autêntica de fé nos conduz à quarta característica, que é a gratidão. Sim. A vontade de Deus nos enche de um sentimento profundo de gratidão, nos faz reconhecer as bênçãos do Senhor em todos os momentos, mesmo em meio às dificuldades. É verdade. A gratidão se torna um filtro que nos permite enxergar a bondade de Deus em todas as circunstâncias, transformando a nossa perspectiva e nos enchendo de alegria e esperança. E essa gratidão nos impulsiona à quinta característica, que é a perseverança. A vontade de Deus nem sempre vai ser fácil de seguir, mas a gente precisa ter perseverança, confiar no Senhor e não desanimar diante das dificuldades. Sim. A jornada da fé é como uma maratona, exige disciplina, foco e resiliência. E para completar essa corrida com sucesso, a gente precisa da sexta característica, a sinceridade. A sinceridade. A gente não pode buscar a vontade de Deus com o coração dividido com segundas intenções. A nossa busca precisa ser genuína, transparente e movida por um amor autêntico a Deus. E por fim, a sétima característica nos mostra que a vontade de Deus pode em alguns momentos envolver sofrimento.
Mas a gente precisa lembrar que o sofrimento faz parte da nossa caminhada de fé. Sim. E que em Cristo a gente encontra força e consolo para superar qualquer obstáculo. É como se o sofrimento fosse um lapigador que nos molda, nos torna mais fortes e nos aproxima de Deus. E falando em auxílio divino, me lembrei do que a gente viu no devocional sobre o papel essencial do Espírito Santo na nossa jornada de fé. É verdade. O Espírito Santo é nosso guia, nosso conselheiro, nosso consolador. Ele nos capacita a compreender a vontade de Deus, nos dá força para colocá-la em prática e nos enche de sabedoria para discernir os caminhos certos. É como se o Espírito Santo fosse a ponte que nos conecta com Deus, nos permitindo acessar a sua graça, seu amor e seu poder transformador. E essa conexão com o divino, essa intimidade com o Espírito Santo nos leva a um novo nível de fé, a um estado de plenitude e paz que transcende qualquer circunstância. E para cultivar essa intimidade, essa conexão profunda com Deus, a gente precisa dedicar a oração, a leitura da Bíblia, a meditação na palavra e a comunhão com outros cristãos. É através desses pilares que a nossa fé se fortalece e frutifica. É na comunhão com outros cristãos que a gente encontra apoio, encorajamento e inspiração para seguir em frente na jornada da fé. É como se a gente formasse um corpo, né? Isso. Unidos pelo amor de Cristo, compartilhando alegrias, tristezas, desafios e vitórias. E é nesse espírito de comunhão, de partilha e de busca por Deus que a gente encerra o nosso mergulho de hoje. É isso aí. Que as reflexões sobre Mateus 7 e Gênesis 7 e 8 nos inspirem a viver uma fé autêntica. Alicerçada na obediência à palavra, na busca pela vontade de Deus e na ação transformadora do Espírito Santo. E que a gente possa levar os ensinamentos de hoje para o nosso dia a dia, para as nossas relações, para as nossas decisões. É verdade. Que a fé se traduza em ações concretas, em atitude de amor, de compaixão e de serviço ao próximo. E para que essa jornada de fé seja ainda mais enriquecedora, convidamos você a continuar acompanhando o Acesso 365. É isso aí. Aqui você encontra reflexões inspiradoras, mensagens de esperança e conteúdos que edificam e fortalecem a sua caminhada com Cristo. Não perca nosso próximo episódio amanhã mesmo, com novas reflexões e ensinamentos que te farão mergulhar ainda mais fundo na palavra de Deus. Não deixe de interagir com a gente. É isso aí. Curta, inscreva-se no canal, comente e compartilhe o Acesso 365 com seus amigos familiares nos grupos da sua igreja. Isso. Vamos espalhar a palavra de Deus e abençoar cada vez mais vidas. Que esse domingo seja abençoado para você e sua família, um ótimo início de semana, um excelente começo de mês e que 2025 seja um ano repleto da graça e do amor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso